Não, viu, gente boa? O presidente da República testou positivo. Já está lá se isolando, vai se cuidar, mas isso é só para você ver que todos nós estamos sujeitos, viu? A compra e venda de imóveis geralmente é intermediada por um corretor ou por uma imobiliária que recebe uma comissão pelo serviço que presta ao vendedor. Porém, há casos de proprietários que disponibilizam seu imóvel para venda em mais de uma imobiliária, podendo gerar confusão. Existe proprietário que vendeu o imóvel sendo cobrado judicialmente por corretor que afirma que apresentou o primeiro imóvel e que foi vendido depois. O problema é que o vendedor pagou a comissão para outra imobiliária e, nesse caso, corre o risco de pagar a comissão em duplicidade. Ou seja, quem paga mal, paga duas vezes. Eu tenho mais uma vez comigo o Kênio de Souza Pereira, que sabe tudo de direito imobiliário e nos ajuda a esclarecer você. Há proprietário ansioso, doutor, para acelerar a venda do seu imóvel, que recorre a várias imobiliárias na tentativa de aumentar o número de visitas de pretensos compradores. Isso é arriscado, doutor? Boa tarde. Olá, Eduardo Costa, ouvintes da Rádio Itatiaia. Uma boa tarde. O proprietário de um imóvel não é obrigado a contratar uma imobiliária, pois certamente terá maior dificuldade em vender ou alugar seu imóvel se não tiver alguém para ajudá-lo de maneira técnica. O correto, mais saudável, é o proprietário escolher somente uma imobiliária, pois a relação é de confiança, devendo optar porque tem mais conhecimento técnico. Entretanto, quando o proprietário do imóvel disponibiliza, o seu bem para vender em várias imobiliárias, ele cria uma situação de risco e insegurança por propiciar uma falta de controle ao acesso do imóvel. Além disso, o corretor, por saber que está com várias empresas aquele imóvel, ele passa a dar preferência para outro imóvel que está com ele exclusivo, ou seja, ele procura trabalhar melhor o imóvel exclusivo do que o imóvel que está em várias empresas, com várias placas. Aquele festival de placas no imóvel, aquilo gera um fator de depreciação, desvaloriza o imóvel. E o corretor passa a trabalhar mais para o comprador, porque ele sabe que outro profissional pode vender na frente dele. Então o corretor passa a fazer todo o possível para agradar o comprador, para viabilizar a venda, sem se importar com o vendedor. Então, na prática, quando o proprietário não tem uma relação com o corretor, entrega para vários, ele acaba criando uma situação contra o seu interesse. Caso o vendedor venha colocar o imóvel em várias imobiliárias, corre o risco de vir ser cobrado para pagar comissão a uma imobiliária que disse que apresentou primeiro o comprador, mesmo já tendo pago a comissão a outra imobiliária, aquela que efetivou a venda, doutor? Confirmo, realmente há casos em que o vendedor é condenado pelo juiz a pagar a segunda comissão. Qual que é o problema na prática? É que o comprador, o candidato, ele vê o imóvel nos jornais, na internet. Então, pela regra, quem mostra primeiro imóvel para o candidato à compra é que tem direito a intermediar e a receber a comissão. Só que na prática há situações em que um candidato viu o imóvel, por exemplo, em dezembro de 2019. Ele viu o imóvel e está vendo dezenas de imóveis. Aí passa alguns meses, esse mesmo candidato está olhando os jornais, na internet, e verifica o imóvel naquela região e marca com outro corretor. Então vamos colocar os nomes. O primeiro corretor chama Carlos, que mostrou em dezembro. Aí depois aparece o segundo corretor, o Manuel, que mostrou esse imóvel em março, passados 3 meses. Acaba que o Manuel consegue intermediar a venda e faz um negócio e recebe a comissão. Passado algum tempo, aquele primeiro corretor, o Carlos, percebe que o imóvel foi vendido para um candidato que ele tem a ficha de visita que mostrou em dezembro. Então esse Carlos se sente lesado, ele acha que o dono do imóvel passou para trás, fez negócio direto, ele acha que o comprador levou o segundo corretor, porque o segundo corretor é amigo do comprador. Então cria uma situação de risco para o proprietário. Acaba que o Carlos, tendo um termo de visita em mãos, assinado em dezembro, ele entra com a ação cobrando comissão e o juiz pode sim condenar o vendedor a pagar a segunda comissão, tendo em vista que deveria ter dado preferência
né, da intermediação apenas para o primeiro corretor, o Carlos. Esse risco de pagar 2 vezes comissão existe em função da falta de controle do proprietário do imóvel. Por qual razão, doutor Kênio Pereira, a lei que regulamenta a profissão de corretor de imóveis estabelece que o proprietário deverá escolher apenas um corretor ou uma imobiliária para promover a venda ou a locação do imóvel? A Lei 6.530 de 78, bem como a Resolução COFES 458/95, determina no artigo 1º que o anúncio imóvel só deve ser realizado quando houver uma opção exclusiva para o corretor. Então, de acordo com a lei, ela visa o quê? Proteger o proprietário de confusão. Então, cabe a ele escolher apenas um corretor. Essa entrega das chaves para o corretor evita que o proprietário venha correr risco que ele possa cobrar, inclusive, do corretor, qualquer erro na intermediação, qualquer falha que acontecer. Então, quando tem vários corretores, há falta de controle e não há como o proprietário amanhã saber quem causou algum dano, se houve alguma subtração de peças do imóvel e, logicamente, o proprietário passa a ter um risco maior de prejuízo quando não tem controle de quem tem acesso ao imóvel. Então, a lei protege o proprietário, mas, infelizmente, ele cria uma situação de perder essa proteção quando coloca o imóvel em várias empresas. Existe alternativa viável para que o vendedor que deseja aumentar as chances de venda do seu imóvel o faça sem ter que disponibilizá-lo para mais de uma imobiliária? Sim, pois a internet possibilitou o surgimento das redes imobiliárias, as quais reúnem em um único site centenas de imóveis de várias empresas interligadas. Então, na prática, vamos colocar como exemplo que a primeira do Brasil foi a rede Netmóveis aqui de Belo Horizonte. Então, a rede Netmóveis reúne 70 imobiliários. O proprietário entregando para qualquer uma empresa ligada à rede, essa empresa vai trabalhar em parceria com as outras. E, logicamente, isso facilita a visitação, a divulgação do imóvel para o inquilino ou para um candidato à compra do imóvel. O que acontece é que o proprietário, nesse caso, ele vai ter acesso, contato apenas com uma imobiliária, que é aquela que ele confia. Então, as outras 50, 60, 70 imobiliárias vão ser contactadas pela imobiliária e não pelo proprietário. Então, isso gera o quê? Um fator de confiança, um fator de controle. Então, quem vai controlar toda a venda, toda a intermediação é apenas uma empresa em parceria com as outras. E, logicamente, que isso vai evitar qualquer possibilidade de cobrança em duplicidade da comissão, que vai pagar apenas para aquela imobiliária que ele contratou, e essa imobiliária que vai fazer acerto com a outra parceira, evitando qualquer dúvida ou falta de controle que poderia acontecer se houvesse realmente uma opção de venda para várias empresas ao mesmo tempo. Isso não acontece numa rede imobiliária. Obrigado e um abraço, doutor Kênio. Agradeço aí a participação, poder estar aqui com você novamente na Rádio Itatiaia. Aqui agora 1h48, a vereadora Bela